O seu repórter da verdade apresenta notícias emocionantes. Será que o divórcio acabou? Estariam o espírito e a ciência dando as mãos? A igreja e o laboratório estão dizendo a mesma coisa? Vendas da enevoada antiguidade, a busca pelo divino e a busca pelo conhecimento sobre o universo marchavam lado a lado. Na antiguidade existia um deus da astronomia, um deus da horticultura, um deus da irrigação. E os padres eram os escritores e os pesquisadores que investigavam esses campos do conhecimento. Grécia Antiga. Os filósofos respondiam perguntas do tipo: por que estamos aqui? Desenvolveram a teoria do átomo, movimentos celestiais e a ética humana. Europa medieval. A igreja alcançou uma posição de imenso poder. Escolhia reis, era dona de terras e fornecedora da verdade. A igreja se incumbiu do cargo de ser a única a saber tudo. O dogma era a lei. Mas a ciência evoluía e desafiava o dogma de que a Terra era o centro do universo. Copérnico, Bruno e Galileu sentiram o peso da mão da igreja. A tragédia. Sem conseguir mais omitir a ciência, a igreja e a ciência dividiram o esforço pelo conhecimento. Descartes inventou o dualismo. A igreja tinha o invisível, a ciência o visível. E assim nasceu o materialismo. Uma trégua penosa. Os cientistas não eram mais tolerados e reagiram em forma de vingança. O invisível é fantasia, ilusão. Nós somos pequenas máquinas que vivem em um universo máquina previsível e respeitamos leis rígidas e imutáveis. A igreja revidou. Os cientistas sem alma foram condenados ao inferno. Darwin contradisse. O Criador não é nada, não está em lugar nenhum. Nós somos seres em mutação, simples portadores de DNA e sua incansável procura por mais em um universo sem sentido. E enquanto isso, tanto a ciência quanto a religião batiam a cabeça na parede. Se tudo era um mecanismo e Deus era o criador de tudo, então o que a humanidade deveria fazer? A ciência cavou mais fundo em um universo morto e deu de frente com um mistério nunca revelado. Em pequenas esquinas do tempo e do espaço, os cientistas encontraram energia inexplicável e mistérios de quebrar a cabeça. Mistérios que sugerem que tudo está conectado, que o universo físico, em sua essência, não é físico. O tempo e o espaço são só elementos desse não materialismo. E hoje, cientistas renegados estão se encontrando com líderes religiosos, conversando e tentando realizar um encontro de espírito e ciência de uma vez por todas. Assim como o século XX abriu as portas para uma visão mecanicista, o século XXI irá demolir a parede que separa a igreja e o laboratório. Seu repórter da verdade se despede aqui. A toca do coelho e a profundidade que quer alcançar é o quanto quer descobrir sobre sua natureza. Alice desceu pela toca do coelho e encontrou o chapeleiro maluco. E ele era louco. A ideia é que você quer sair da toca depois de ter entrado. Existem 2 estágios da ciência. A parte maluca, onde você desce pela toca do coelho, e a parte onde você checa a maluquice das suas ideias dentro de um processo rigoroso e rígido. Vamos falar do mundo subatômico e depois sobre o que ele nos fala da realidade. A primeira coisa é que ele é uma fantasia criada por físicos loucos que tentam descobrir que negócio é esse, fazendo pequenos experimentos com grande quantidade de energia em curtos espaços de tempo. É uma maluquice ter o domínio dessas coisas. Então a física subatômica foi inventada para tentar entender isso tudo. Precisamos de uma ciência para isso. Ela se chama física quântica. E ela trata de muitas hipóteses discutíveis, pensamentos, sensações, intuições, para saber mesmo que negócio é esse. A maior ideia que envolve a física quântica, que faz com que entendamos isso e pensemos nesse novo paradigma, é que existe esse subterrâneo. Deve existir um domínio da existência que não pode nunca ser tocado ou visto, que se perde na existência e eleva o nosso entendimento do mundo. Então, o que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são.
E os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? E eu acredito nisso? Haha, tomara que sim! Fato estranho é que os objetos nunca se tocam de fato. Quando eu bato essa bola, os átomos da bola e os átomos do chão nunca se encontram realmente. Mas o tataravô da maluquice da esquisitice quântica é o emaranhado. O emaranhado destrói a nossa experiência de espaço. 2 objetos, 2 elétrons criados juntos estão emaranhados. Mande um para o outro lado do universo. Agora, faça alguma coisa com um e o outro vai responder instantaneamente. Instantaneamente. Então, ou a informação está viajando infinitamente rápido, ou, na realidade, eles ainda estão conectados. Estão emaranhados. E, já que tudo estava emaranhado no momento do Big Bang, isso quer dizer que tudo ainda está se tocando. Espaço é só a forma que nos dá a ilusão de que somos objetos separados. Já descemos o bastante na toca do coelho? Sob circunstâncias normais, um objeto, uma vez que tenha sido detectado, está em uma posição só. Contudo, existem estados de matéria que foram criados nos quais os objetos podem estar em vários lugares simultaneamente. Não só em 2, mas mais ou menos 3.000 posições. O primeiro desses objetos se chama condensado Bose-Einstein. E eles têm somente funções de onda, o que quer dizer que são partículas sozinhas. Mas mesmo só tendo a função de onda, essa função de onda tem posições múltiplas. E se é assim, então dá uma olhada aqui e você diz, eu vejo 2 coisas aí. Não, não são 2 coisas, é uma coisa só, a mesma coisa em 2 lugares. O que é intrigante é que ainda é só uma função de onda. Não são 3.000 funções de onda separadas. É uma função de onda. Então, é uma partícula. Eu não sei se as pessoas ficariam de boca aberta com isso, porque eu acho que elas não acreditam. Eu não quero dizer que as pessoas dizem, você está mentindo, ou os cientistas estão confusos. Eu acho que isso é tão misterioso que você nem consegue entender como é impressionante. Uma partícula em 3.000 posições diferentes. O peso de uma delas seria 3.000? Não pode pesar uma. Por quê? Porque é uma partícula. É uma partícula indivisível. Mas se está em posições diferentes, não se pode colocar em escala menor de 1? Não, é inseparável. Essa é a parte intrigante, conceitual. Não são 3.000 partes separadas. Mesmo que pareça. Exato. Você pode olhar para ela. Você não consegue ver, na verdade, a com 3.000. Mas você consegue ver as mais simples, as que estão em 2 ou 3 ou 4. Se procurar na internet, vai achar fotografias desses pontinhos flutuando no espaço. São partes diferentes de um objeto. Eles não são divisíveis. Não são 4 objetos ou 6 objetos. É uma função de onda. É um objeto. Elas confundem o cérebro. Elas estão aqui, aqui, aqui. Então é óbvio que é 1, 2, 3. Não pode separar uma da outra. Se tentar separar, a coisa toda vai desaparecer. Devemos parar para pensar no que isso significa. É o mesmo objeto e está em 2 lugares ao mesmo tempo. E quando as coisas esquentam e as pessoas ficam bravas, vão almoçar, vão para casa e vivem a vida como se nada estarrecedor estivesse acontecendo. Porque é assim que a gente faz. Essa mágica maravilhosa acontece na frente dos seus olhos.
Isso nos leva a pensar, as pessoas afetam a realidade que vem? Pode apostar que sim. Nós afetamos a realidade que vemos, mesmo que tentemos nos esconder e nos façamos de vítima. Todo mundo afeta. Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então, ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora, o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo. Vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. A maioria das pessoas não afeta a realidade de um modo consistente e substancial porque não acredita que pode. Como observamos o mundo à nossa volta, é o que volta para nós. E a razão da minha vida estar carente de alegria e felicidade é porque falta eu dirigir o meu foco para essas coisas exatamente. Se somos vítimas, devemos nos perguntar: eu tenho uma mentalidade de vítima? Se estou constantemente encontrando infortúnio, acidentes e tragédias, talvez seja porque minha mente esteja na sintonia de aceitar que é assim que é a vida. E isso acontece. Por que eu não consigo alcançar as coisas? Por falta de concentração. Estamos correndo em um campo holográfico, coletivamente. Ele está aí. E é tão flexível que qualquer coisa que imaginar será criada. E você aprenderá que sua intenção faz essa coisa se materializar quando estiver consciente o bastante. Se estiver consciente. O que é consciência?
É muito difícil de definir. O que é a consciência? De onde ela vem? As pessoas tentam explicar a consciência, descobrir o que significa. Um jeito simples de definir tem a ver com o discernimento de si próprio. É assim que nós, seres humanos, temos conhecimento da consciência. Quando olhamos no espelho, reconhecemos que estamos olhando para nós mesmos e não para outra pessoa ou animal. A ciência vai entender melhor? Ter que lidar com essa batata quente que é a consciência, que tem tantos cultos, religiões e voodoos envolvidos com ela? A consciência foi deixada de lado nas equações de física, assim como na física quântica, porque é mais fácil fazer as coisas assim. É muito difícil definir o que é consciência. Para mim, consciência é um produto do espírito que entra na matéria densa. Mas ainda precisamos crescer muito antes de fazer a pergunta: nós vamos conhecer Deus? A maioria das pessoas pensa em Deus como uma grande figura no céu com barba branca que examina a raça humana lá de cima. Veem a gente aqui na Terra como se fosse um tipo de campo de testes neutro, onde fomos colocados por Deus por um certo período. E Deus nos assiste lá de cima, registra os pontos no seu laptop, vê se nós nos comportamos de acordo com o seu desejo ou se o ofendemos, como é dito. É uma ideia absolutamente ultrajante. Como nós poderíamos ofender a Deus? Que Deus que as pessoas acreditam? Por que isso seria tão importante para ele? Por que ele acharia essa situação tão grave que poderia nos condenar a uma eternidade de sofrimento? Essas ideias são bizarras. Mas se pegam aos medos, às limitações, às inseguranças das pessoas. É por isso que a religião tem um papel tão importante, seja deliberado ou não, nessas inseguranças. As pessoas entram na linha muito rápido quando são ameaçadas por essas frases cósmicas de castigo eterno. Como dentro dos 10 mandamentos poderíamos ter criado a mente que pode transcender o espaço e o tempo? Estávamos muito ocupados cuidando das nossas emoções para poder sonhar com possibilidades infinitas. E talvez seja essa a conspiração definitiva. Mesmo que uma pessoa tenha se livrado dos arreios da religião, ela ainda vive na antiga religião e nem sabe. Mas a concepção de como a realidade funciona é moldada pela religião. Então, até você sair completamente do seu sistema, nunca poderá progredir em uma perspectiva evolutiva. Um dos problemas com religiões organizadas é a noção de separação. Só é bom ser protestante ou só as pessoas católicas conhecem o caminho? O entendimento atual da física quântica é o entendimento da unidade completa. Deveríamos direcionar nossa espiritualidade para um conceito de unidade. Essa é a viagem básica da espiritualidade, quando se pergunta por que me sinto separado o tempo todo. Quando se fala em Deus, sempre vem a imagem de um velhinho de barba branca em uma nuvem, julgando, observando, punindo, recompensando ou dando ordens. Enquanto estiver nesse caminho, você está totalmente fora do caminho da evolução espiritual e do desenvolvimento. O grande apelo das pessoas que não querem crescer, que têm o grande Pai no céu cuidando delas, é pedir que Jesus faça as coisas por eles. Se eu dirigir a minha fé a Jesus, Ele vai me salvar dos meus pecados e vai cuidar de mim e tudo ficará bem. Mas Deus não pode comer meu almoço por mim e Jesus não pode nascer de mim e nem me salvar. Porque o que estamos falando aqui não é sobre ser salvo por ninguém, seja por Deus ou por outro. Falamos de evolução pessoal. A razão para existir um vício pela religião é se livrar de algum erro.
Isso diminui a grandeza de Deus? Não. Na verdade, nos abre as portas e que Deus nos deixe ser eternos. Absolutos. Não queremos aceitar nossa responsabilidade, não queremos aceitar a nossa grandeza. É muito fácil para qualquer sistema de pensamentos, religioso ou não, que possa vir. É muito fácil brincar com isso, com nossas inseguranças, nos garantir que está tudo bem e que vão cuidar de nós. Engolimos isso. Não culpe a religião. Culpe nossas próprias inseguranças que permitiram a religião florescer e permitiram vários sistemas de pensamentos que nos tiram o poder no decorrer da história humana. Por isso, não conseguimos sair disso. Eu apresento para vocês, senhor e senhora Richard Buck Filipovski. Vivenciar uma coisa no dia de hoje pode acionar a chave de alguma coisa que tenha uma carga emocional muito grande para nós. E agora ficou ainda mais desconectado da realidade que realmente acontece. O cérebro é formado por pequenas células nervosas chamadas neurônios, que têm pequenas ramificações e se conectam com outros neurônios para formar uma rede neural. Em cada conexão está registrado um pensamento, uma memória. O cérebro constrói o seu conceito pela lei da memória associativa. Ideias, pensamentos e sensações são construídos e interconectados nessa rede neural e têm relações possíveis uns com os outros. O conceito e a sensação do amor estão guardados nesta vasta rede neural, mas construímos o conceito do amor de maneiras diferentes. Alguns têm o amor conectado à decepção. Quando pensam sobre o amor, vivenciam a memória de dor, tristeza e até de fúria. A fúria pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma pessoa específica, conectada de volta no amor. Se a observação pode ser vista como medida quântica, ela produz memória. Sempre percebemos alguma coisa depois de nos refletir no espelho da memória. É esse reflexo que nos dá a sensação de eu, de quem eu sou. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê no seu ambiente e o que lembra, porque as mesmas redes neurais específicas estão atirando. Sabemos fisiologicamente que as células nervosas que atiram juntas estão conectadas. Se treina uma coisa por muito tempo, as células nervosas têm uma relação de muito tempo. Se fica irritado, frustrado e sofre regularmente, se dá razões para se sentir a vítima em sua vida, está reconectando e reintegrando aquela rede neural para o seu cotidiano. E essa rede neural agora tem uma relação de longa data com as outras células nervosas chamadas identidade. Também sabemos que as células nervosas que não atiram juntas não estão mais conectadas. Elas perdem a relação de longa data delas. Toda vez que interrompemos o processo do pensamento, produzimos uma resposta química para o corpo. Toda vez que somos interrompidos, as células nervosas que estão conectadas perdem a relação de longa data. Se treinarmos nosso ensaio mental e nossa habilidade de fazer isso, alguns circuitos cerebrais vão crescer como resultado do nosso esforço. Em outras palavras, vai ficar mais fácil fazer. Se aceitarmos essa ideia, isso vai nos permitir repetir no próximo dia com mais certeza e aceitação. Isso não é diferente de rezar. Não existem textos religiosos que dizem que o pensamento não faz diferença. Não existem textos religiosos que não digam que sua oração e sua intenção não deveriam ser respondidas por Deus. A física quântica e o observador têm a ver com a explicação de como isso acontece. Quando deixamos o pensamento mais forte do que qualquer outra coisa, nosso cérebro é designado a fazer essa coisa. O lobo frontal, com um espaço enorme, é o altar onde colocamos um pensamento e nos permite manter o pensamento por um período extenso de tempo.
e diminui o volume do estímulo externo. Perdemos a noção do tempo e do espaço. Esse é o momento em que pisamos no campo quântico. É quando deixamos mais real um pensamento do que qualquer outra coisa. Existem mundos diferentes em que vivemos. O mundo macroscópico que vemos, o de nossas células, o de nossos átomos, o dos nossos núcleos. São mundos completamente diferentes, têm sua própria linguagem, sua própria matemática. Não são só menores, cada um deles é completamente diferente. Mas são complementares, porque eu sou os meus átomos, minhas células, mas sou também a minha fisiologia macroscópica. Existem níveis diferentes de verdade. O nível mais profundo, descoberto pela ciência e pela filosofia, é a verdade fundamental da unidade. No nível mais profundo, subnuclear da nossa realidade, você e eu literalmente somos um. You and I are literally one. Isso nos levou a algumas noções de que há alguma conexão invisível entre todas as coisas. Os físicos chamam de emaranhado. Ficamos emaranhados quando nos comunicamos telepaticamente. Essas experiências são espantosas. Posso ler seus pensamentos se me emaranhar com você. Existem experiências de visão à distância em que se vê flashes de luz e o potencial do seu cérebro marca a assinatura desses flashes, o que se chama potencial de evocar, e pode ser medido numa máquina EEG conectada ao seu cérebro. E fico ali sem flashes de luz, não consigo ver você, e mesmo assim o potencial do meu cérebro pode estar correlacionado com você intencionalmente. A minha intenção é me comunicar diretamente com as suas experiências. Essa intenção me dá a capacidade de ter simultaneamente um potencial cerebral parecido no meu cérebro. Primeiro foi feito por Jacobo Ginsberg, na Universidade do México, e agora foi repetida por Peter Ferrick, em Londres. O dia deveria ser o nascer do sol, o começo do pensamento positivo. Acordo de manhã e crio o meu dia do jeito que quero que seja. Algumas vezes minha mente fica analisando as coisas que preciso terminar. Preciso me acalmar para realmente criar o meu dia intencionalmente. Mas quando crio o meu dia e acontecem coisas pequenas que são inexplicáveis, eu sei que elas são processo ou o resultado da minha criação. Quanto mais faço isso, mais construo uma rede neural no meu cérebro, mais aceito que isso é possível. Isso me dá força e incentivo para fazer no dia seguinte. Se continuarmos com a física quântica, a pessoa comum poderá entender que a nossa observação tem um efeito direto em nosso mundo. Se as coisas ficarem simples, as pessoas podem entender o negócio, podem praticar a habilidade da observação. O mundo subatômico responde à nossa observação, mas uma pessoa perde a atenção a cada 6 ou 10 segundos por minuto. Isso não é muito espaço para se prestar atenção. Como o grande pode responder para quem não tem a habilidade de focar e se concentrar? Talvez sejamos pobres observadores, talvez não tenhamos dominado a habilidade de observar e talvez estejamos tão viciados no mundo externo e a reagir aos estímulos do mundo externo que o cérebro começa a trabalhar como resposta ao invés de criar. Se tivéssemos o conhecimento, o entendimento e a instrução adequadas, poderíamos medir a resposta que teríamos na vida. Se você faz o esforço de se sentar e projetar uma nova vida e faz disso a coisa mais importante, e se passar um tempo do dia alimentando isso como um jardineiro rega a semente, você terá frutos. Perde-se a concentração a cada 6 ou 10 segundos por minuto. Quando alguém quer se concentrar de verdade, quer a limpeza da mente. É por isso que os velhos professores esotéricos ensinam as pessoas a se concentrar numa chama de fósforo, na verdade. Você aprende a trazer a atenção para um canal muito afiado e a densidade de energia fica maior.
A mente é estruturada em camadas, assim como o universo, do superficial ao profundo. Se usarmos a mente em um nível muito superficial do pensamento comum, temos um poder limitado. Mal conseguiríamos tirar um pó da mesa sem usar as mãos, de tão fraca que a consciência pode ser. Mas no nível mais profundo, ela cria o universo. Consciousness creates universe. Somos fisicamente, quimicamente e emocionalmente seres humanos. Isso só se torna uma limitação quando ficamos acessando as mesmas emoções e comportamentos no cotidiano e não vamos a lugar nenhum em termos de mudança ou evolução das nossas vidas. Como podemos dizer que vivemos intensamente cada dia se vivenciamos as mesmas emoções que estamos viciados todos os dias? Temos que reconfirmar quem eu sou e a minha personalidade. Tenho que fazer isso, tenho que ir lá, tenho que ser assim. O mestre é um gato diferente. É aquele que vê o dia como uma oportunidade no tempo de criar avenidas de realidade e emoções que ainda não nasceram. De realidades que não nasceram. E o dia se torna uma fertilização de infinitos amanhãs. Cada célula está viva e cada célula tem consciência, principalmente se definirmos a consciência do ponto de vista de um observador. Sempre há a perspectiva da célula. A célula sabe onde está, para onde vai, que proteínas está produzindo e se está na hora de se dividir ou parar a divisão. A célula é a menor unidade com consciência no corpo. Tô com fome! As células dizem ao cérebro: Que fome! Ainda não fomos consertadas hoje, e elas vão começar a mandar impressões para o cérebro, e o cérebro vai começar a formular imagens. Ah, que maravilha! Ouviremos vozes dentro da cabeça. Tô com fome! Pense em uma razão para nos deprimirmos, para ficarmos confusos ou para nos fazer sofrer. E o corpo vai dizer para o cérebro que ele não está recebendo a química que precisa. O cérebro vai ativar e voltar à nossa situação passada e mostrar imagens ao nosso lobo frontal. A gente vai ganhar uma travessa cheia de comida! Eu tô comendo aqui, olha! Minha definição de um vício é muito simples. É uma coisa que você não consegue parar. Quando há necessidade bioquímica das células, criamos situações que vão ao encontro das nossas necessidades. Porque sempre acontece comigo! Se não consegue controlar seu estado emocional, você deve estar viciado nele. Estragou a minha festa! As pessoas que amamos desejam dividir suas necessidades emocionais, sentimentos, o que quer que sejam. Se forem sexuais, se fazem de vítima. Coitado de mim. Se forem poderosos, precisam de alguém para controlá-las ou se sentir no controle. Senhora, não mergulhe seu camarão mordido no molho de novo. Vá se ferrar com seus hábitos saudáveis. Sou irmã da noiva. Coloca a bunda em cima desse molho se eu quiser. Coloca a bunda aí se eu quiser. Vá até lá e sirva. Eu quero todo mundo com o prato cheio. Vai lá servir, anda logo. O que é a realidade? Realidade? Não há realidade. Pegaram animais de laboratório e colocaram eletrodos em partes do cérebro que produzem aqueles peptídeos neurais. Esses peptídeos são tão fortes quimicamente que mesmo que o animal de laboratório fosse treinado para apertar uma alavanca para obter a química que o peptídeo neural solta, o animal escolhia a química do peptídeo mais do que comida, mais do que sexo, mais do que água, mais do que o sono. Na verdade, ele chegou ao ponto de exaustão física e desmaiou antes de cuidar de si fisicamente.
E é isso que o estresse faz com o nosso corpo. Ficamos tão viciados no estresse da nossa vida que não conseguimos parar de trabalhar, mesmo quando não nos faz bem. Não podemos abandonar um relacionamento porque não nos faz bem. Não podemos fazer escolhas porque os estímulos e as respostas produzem a química que enevoa nossas escolhas. E não somos diferentes do cachorro que não tem a habilidade de fazer escolhas por causa do tamanho pequeno do seu lobo frontal. Como alguém pode dizer que está apaixonado por uma pessoa em especial? Eles só estão apaixonados pela antecipação das emoções em que estão viciados. Porque a pessoa pode pular fora na outra semana por falta de condescendência. É só dar o primeiro passo. E uma vez que acontece o momento do insight, esse momento traz uma frequência, uma mensagem. As células do corpo estão animadas com a possibilidade, com o potencial do desconhecido, com a história do futuro ou com um futuro de oportunidades que podem estar um pouco mais para baixo dentro da toca do coelho. E se a pessoa se permitir vivenciar a incerteza e o misticismo, ela poderá voltar diferente da toca do coelho. Ela será uma pessoa diferente, e quando voltar para o seu mundo, porque processou essa informação e deixou pegadas na mente e no cérebro, a percepção de mundo dela nunca mais será a mesma. Ninguém nunca deu conhecimento inteligente o suficiente sobre a sua própria beleza. Como você funciona de dentro para fora. How you work from the inside out. Why do you have addictions? Por que você tem vícios? Você não tem nada melhor? Porque ninguém nunca lhe ensinou como sonhar com alguma coisa melhor. Se você não vê a armadilha, passará maus bocados até enxergá-la. Porque se não enxergar, é o seu único jeito de aprender, de entender uma coisa nova. O universo traz essas coisas na sua porta, e há aprendizado nelas, se estiver disposto a refletir e pensar além do pensamento cartesiano. Elas ficam tão hipnotizadas pelo ambiente, pela mídia, pela televisão, com as pessoas vivendo e criando os ideais que todo mundo se esforça para ter e ninguém consegue em termos de aparência física, nem em definição de beleza e valores. Eles são ilusões. E muita gente se rende e vive sua vida na mediocridade. Vivem essa vida e o desejo nunca vem para a superfície. Elas têm vontade de ser outra coisa. Mas se o desejo chega à superfície e elas se perguntam se há alguma coisa a mais ou por que eu estou aqui, qual o propósito da vida, para onde eu vou, o que acontece quando eu morrer, elas começam a se fazer essas perguntas, começam a flertar e interagir com a percepção e podem ter um colapso nervoso, quando na verdade o que está acontecendo é que os velhos conceitos de como viam o mundo e suas vidas está desmoronando. É por isso que pouca gente entra nessa viagem, porque é desnorteador. Os modelos com os quais vivíamos têm que ser quebrados, e temos que nos liberar nesse caminho. E algumas vezes existe um período confuso entre o conforto que conhecíamos antes e o real estado do conforto quando nos tornamos senhores da nossa existência, que chega depois do caos. Muita gente, quando chega ao caos, perde as esperanças e volta para o velho pensamento e para a segurança. Elas vivem uma vida razoável e podem morrer com um pouco de paz, mas elas não evoluíram nada espiritualmente nesse experimento que chamamos de vida. Não tem ninguém fazendo fichas lá em cima. As fichas estão aqui e terei que lidar com elas. Isso é muito mais doloroso do que ter um Deus que cuida das fichas no céu. Qualquer um que esteja começando a andar pelos caminhos do esclarecimento será absolutamente impecável em tudo o que fizer. Será por medo da condenação? Não. Ou da punição de Deus?
Ou porque eu já pequei e não fui perdoado? Não. Isso é tudo desculpa que nos afasta do problema real. A pessoa realmente esclarecida vai ver que cada ação tem uma reação com a qual vou ter que lidar. E se sou esperto, não vou fazer coisas para ter que encarar, resolver e fazer o balanço na minha alma depois. Esse é o verdadeiro critério. Está acontecendo uma grande mudança do Deus lá em cima ou lá fora, tanto faz, para o Deus dentro de mim. E isso é uma melhora. Não queremos passar a ideia de que Deus pode estar dentro de mim e ainda ser uma coisa separada, que é o que a maioria das pessoas pensa. Pensam no Deus de dentro, como nos filmes de Alien, em que a criatura sai de dentro do meu peito. Deus não está dentro de mim desse jeito bobo. Vivemos em Deus e temos a nossa existência nele. Nós, na verdade, somos divinos. Qual a relação entre o meu Deus de dentro e o seu? Nenhuma, porque é um único Deus que está em nós dois. Todas as pessoas são divinas. Não é ironia. Todos diriam que essa é a voz do demônio ou que é heresia. Se isso é heresia, então o que foi prometido para todos? Uma união com Deus que é inseparável. O conhecimento permite o cérebro começar a se reconectar. Vamos começar a ver o que sempre existiu. Mas como vivemos em rotinas, programas automáticos, não somos capazes de ver porque estamos processando na mente o que já conhecemos. Ter conhecimento significa aprender coisas novas, que significa juntar informação e criar um circuito para desenvolver a sensibilidade de começar a ver as coisas pela primeira vez. Há um potencial enorme para mudarmos os tipos de comportamento e as características padrões em que nós caímos. Na verdade, se você prestou atenção e lembrar de qualquer coisa que eu disse, sua fisiologia está diferente do que estava antes. Isso foi o que Derek Kandel, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Ciência, disse eloquentemente uma vez. A memória foi codificada. Sua estrutura genética mudou. A física quântica é, para o século XXI, o que quer que vá ser o novo encontro de ciência e espiritualidade. E isso vai acontecer no século XXI. Estamos todos criando o futuro, criando o que está fora de nós. Nenhum de nós é inocente nessa tarefa. Se tem alguma coisa lá fora que não gosto, não posso virar as costas para isso. Porque somos co-criadores, de uma forma ou de outra. E temos que fazer as coisas certas para tentar deixar o futuro de um jeito que seja melhor para todo mundo. E sempre nos perguntamos por que não conseguimos fazer isso. Mas nunca podemos fazer uma pergunta que ainda não sabemos a resposta. E a resposta é porque não acreditamos que podemos fazer. E isso interfere na nossa ficha que tem as nossas características, o que nos define. Nós nunca tivemos tempo suficiente para se importar com o outro, além das nossas necessidades emocionais. Falamos tanto sobre a liberdade, a nossa vida pessoal e sobre física quântica, que somos livres na nossa realidade, na realidade definitiva. É claro que ela existe, mas depois que já os conquistou, o que mais tem? Quando vamos fazer a mudança de um para outro? Quando seremos o subconsciente? Quando teremos o conhecimento do eu transpessoal? Transpersonal self. Quando você começa a perceber a sua verdadeira natureza, não existem perguntas nem respostas. Acontece a realização.
Você sai da Toca do Coelho e começa a sua performance nesse mundo de ilusões, mistério e mágica, com o entendimento de que você nunca vai morrer. Dr. Quântico visita Planolândia. Sejam bem-vindos a Planolândia, o mundo das duas dimensões. Só para frente e para trás, esquerda e direita. Neste mundo, não existe para cima nem para baixo. E aí eu perguntei, cadê a ponta? E ele disse, ela tá na linha. Neste mundo, os dois seres dimensionais que vivem aqui não têm o conceito de objetos tridimensionais. Os dois habitantes da Planolândia não sabem o que são cubos, esferas, tetraedros, nem quem vos fala. Da perspectiva 2D deles, este meu dedo tridimensional se parece com isso. Olá, pequeno círculo. Medo do desconhecido? Ou seria medo do que ainda não é conhecido? É um quebra-cabeças. Se virmos só o que conhecemos, como é que alguém vai ver alguma coisa nova? O desconhecido? Como é que vamos conseguir sair da nossa caixa? Olá, pequeno círculo. Não tenha medo. Quem falou? Onde você tá? Esta é a parte mais difícil de explicar. Eu estou em outra dimensão, outro espaço. Estou acima de você. Nunca diga essa palavra. Mas que palavra? A palavra com A. Acima? É proibida. Tá bom. O que você acha que significa? Eu não sei e não quero saber. Você pode ser punido se disser essa palavra. Você é um fantasma? Oh, eu espero que não. Eu só tenho uma perspectiva diferente da sua. Posso ver as coisas de um jeito que você não pode. Ah, é? Tipo o quê? Bem, vamos lá. Você tem um cofre escondido na despensa. E lá dentro, você tem 12 moedas, um testamento e um passaporte. Como você sabia? Você é o quê? Você é um deus? Bom, não mais que você. Olha, já que estou acima de você... Na terceira dimensão, eu posso ver dentro das coisas no seu mundo. Terceira dimensão? Você é um fantasma louco. Só existem duas. Olha. Se eu tivesse que tocar a parte de dentro da sua barriga, como eu faria isso? Você teria que cortar a minha pele, senão é impossível. Para! Está pronto para mais? Mais o quê? Dimensões? Direções? Não. Sim, mas não tem mais. Tem? O que vai acontecer comigo? Vou me transformar em quê? Você tem que se transformar para saber. Tá bom. Excelente.
sabia. Não foi divertido? O que nos deixa com mais medo é o que mais nos instiga. Nam
Nam